Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, a igreja está linda, atenderam a nossa convocação para assim estarmos realizando o culto do domingo agora pela manhã, em virtude, claro, do jogo da nossa seleção brasileira. E eu quero louvar a Deus, porque você atendeu e está conosco nesta manhã. Amém? Quero cumprimentar a você que está nos visitando. Tem algum visitante aqui nesta noite, nessa manhã? O costume da noite. Nessa manhã, todos são de casa já? Louvado seja Deus. Tem quem? Sim, a irmã Suzana está sempre nos visitando. A irmã Graça ali, Dona Graça. A jovem senhora ali também nos visitando. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. A você que nos acompanha também de sua casa, através do nosso canal PIB Monteiro, pelo YouTube. Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, podem ficar sentadinhos mesmo, abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, os versos 39 ao 42. São 4 versos e vamos estar Evangelho de João, capítulo 4, verso 39 ao 42. Amém? Então o texto vai nos dizer o seguinte: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Oremos mais uma vez. Senhor, nós lemos a Tua palavra. E nesta manhã pedimos, ó Deus, ao Teu Espírito Santo, que continue, ó Deus, ministrando ao nosso coração, de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa, sensibilizando, ó Deus, o nosso entendimento, para compreendermos, Deus, da tão grande responsabilidade a qual o Senhor concedeu à Tua igreja, concedeu ao Teu povo, que é de anunciar, que é de proclamar, que é de levar o Teu Evangelho às pessoas, para que todos saibam. E que nesta manhã, a Tua igreja, o Teu povo, se sensibilize, ó Deus, com a Tua palavra e coloque em prática. Essa é a minha oração, pedindo que o Senhor fale, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Meus irmãos, meditando durante toda a semana, em que poderia compartilhar com a igreja do Senhor em cima exatamente do tema ao qual nos foi proposto pela Convenção Batista Paraibana. E muitos textos, confesso aos irmãos, que vieram à minha mente. E nós vamos orar para que Deus assim confirme o que a gente possa, através do Espírito Santo de Deus, compartilhar com a sua igreja. E me veio esse texto. E juntamente com esse texto me veio algumas interrogações para que assim pudesse perguntar à igreja. E se Deus chegasse para você, meu irmão, você, minha irmã, e lhe pedisse algo bem simples, algo que talvez não fosse lhe trazer um esforço, algo bem simples: conte o que eu tenho feito. Conte o que eu tenho feito. Até aí tudo bem. Conte o que eu tenho feito em você e através de você. Aí vem a segunda pergunta: o que você iria contar? Ou o que você poderia contar? E meus irmãos, uma vez que nós tivemos um encontro
com o Salvador, com Jesus Cristo, nós fomos alcançados pela graça dele. E precisamos contar os seus feitos, os feitos de Jesus em nossas vidas, com o propósito para que todos saibam. Para que todos saibam. E eu sei que todos aqui, quase 100%, 95% talvez, mas quase 100%, dos que estão aqui, dos que estão assistindo em casa, possuem suas redes sociais. Instagram, WhatsApp, assim vai outras que eu não sei nem o nome. E que diariamente você compartilha, publica algo do seu interesse, algo que você acha interessante e compartilha com as dezenas, centenas, alguns aqui têm milhares de seguidores, e esses seguidores vão ver as suas publicações. Até aí tudo bem, pastor. Mas o que causa espanto para com esse pastor que está falando com vocês é que poucos têm compartilhado dessa palavra. Poucos têm se compartilhado ou compartilhado em suas redes sociais daquilo que Cristo fez na sua vida, ou daquilo que Cristo pode realizar na vida daquele que está do outro lado, com o seu celular na mão, passando horas e mais horas. E deixa eu trazer um dado bem interessante aqui, quando se compartilha o amor de Cristo. A PIB Monteiro, ela possui as suas redes, especialmente no Instagram e também no YouTube, onde nós realizamos as nossas transmissões. E eu pedi esse dado à irmã aqui da mídia, a irmã Késia, ontem, onde estava nos ajustes finais aqui da mensagem, e eu disse: Késia, me manda aí a visibilidade, é isso o nome? Visualidade, é isso? Visualização. Eu anotei aqui, mas está uma garrancheira aqui. A visualização nos últimos 30 dias. E isso é a média, viu? 139.700 pessoas visualizaram o nosso conteúdo, ou os nossos conteúdos da PIB Monteiro. Isso equivale a quase 5 Monteiros, 5 população de Monteiro. Você faz uma multiplicação aí, 4 ou 5 vezes 34, 35 mil. São quase 5 Monteiros. Que tem visualizado os nossos conteúdos. Que tem visto o povo de Deus proclamando do seu evangelho. Agora isso multiplica por mim e por você. Quando as irmãs, elas postam lá, as irmãs da mídia, os irmãos da mídia aqui, é para que você compartilhe, é para que você se identifique como cristão e as pessoas saibam que o Deus que lhe salvou pode lhe salvar. Vocês sabem quantas pessoas nessa quantidade aí nos últimos 30 dias interagiram, curtindo ou comentando? Quase 5 mil pessoas. Quase 5 mil pessoas interagiram, curtindo, compartilhando, comentando. É o amor de Cristo que está sendo compartilhado. A gente chega para abastecer, eu vi o seu conteúdo. A gente chega na academia, eu vi o conteúdo. Eita, o final de semana foi bem bacana lá, pastor.
A gente chega no frigorífico, a gente chega no supermercado e as pessoas vêm porque estão vendo, está sendo compartilhado. Isso é muito importante, isso vai fazer toda a diferença, porque as pessoas estão carentes, meus irmãos. As pessoas estão necessitadas de saberem que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo tem algo maravilhoso, algo grandioso em suas vidas, ou para com as suas vidas. E aqui nós vemos algo extraordinário. O Filho de Deus, no texto bem conhecido aqui da mulher samaritana, o Filho de Deus indo ao encontro de uma mulher samaritana em um lugar onde os judeus não desejavam estar, ou não acostumavam, ou não queria estar, ou se evitava, que era Samaria. Os judeus cortavam caminhos, mas Jesus vai de encontro à pecadora. Jesus vai de encontro ao pecador. Por mais que nós, povo de Deus, pecadores, resista a algum lugar a anunciar esse evangelho, nós temos que quebrar essas barreiras como Jesus quebrou. Jesus foi de encontro a essa mulher. E essa mulher aqui, samaritana, representa uma humanidade sedenta, uma humanidade carente, de pessoas que estão buscando saciar a sua alma naquilo que não pode preencher a sua alma. Essa mulher representa essa humanidade. Essa mulher aqui carrega o peso da rejeição, o peso de culpas, das tentativas, das inúmeras tentativas frustradas de ser feliz. Ah, meus irmãos, com certeza vocês conhecem pessoas assim. E nós precisamos ir ao encontro dessas pessoas, compartilhar do amor de Cristo com essas pessoas, para que elas saibam que Jesus Cristo tem um plano maravilhoso, plano de salvação, de restauração e de perdão para as suas vidas. E que Jesus pode mudar qualquer que seja a situação. Amém? Estão entendendo? Louvado seja Deus por isso. Então Cristo não apenas ofereceu ou oferece água, mas Ele revela aqui nesse texto, a qual nós lemos, uma fonte inesgotável de vida. Ele mostra que o amor de Deus é capaz de atravessar fronteiras, quebrar barreiras, quebrar preconceitos e curar corações feridos. Esse foi o propósito do Filho de Deus. Muitas lições nós poderíamos e podemos tirar desse texto, dessa história. Mas essa mulher anônima nos deixou, e eu quero compartilhar com você hoje, em cima do que nos propõe a campanha de missões estaduais, para que todos saibam. E essa mulher, primeira lição aqui que nós aprendemos no texto, é que ela quis que todos os seus soubessem. Todos os seus quem? Seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, seus intrigados. Ela quis que todos soubessem. Sabe por quê? Porque ela bebeu da fonte da vida. Ela bebeu da fonte da vida. Atente para comigo aqui os versos 14 e 15. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água viva, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Igreja do Senhor, quem bebe da água da vida nunca mais é o mesmo. Quem bebe da água da vida
nunca mais é o mesmo, porque o vazio da sua vida, da sua alma, foi preenchida pelo Senhor Jesus Cristo. Quem bebe da água da vida, nasce nele uma fonte a jorrar. Ele deseja compartilhar da graça, do amor e do poder de Cristo Jesus que o alcançou. Isso aqui é fato. Isso aqui é fato. Coisas assim acontecem. A gente vai andando e as pessoas vão. É o Senhor que vai trazendo essas pessoas. Acho que faz uns 2 meses atrás, eu parei em frente ao Bom Demais, em cima da moto. E aqueles dependentes que ficam ali ao redor, abordou um casal e eu lá observando, e eu sentado na minha moto, esperando Jaqueline, enquanto tinha ido lá fazer umas compras. Eu vi quando ele abordou o casal. Aí veio ao meu encontro. E disse: moço, me dê R$2. R$2 no singular. E eu olhei assim para ele, o casal saiu, que ele tinha abordado primeiro, não deu. Eu olhei assim para ele, aí eu disse: se você só quer R$2, eu vou lhe dar muito mais. Aí chega, ele espantou. Aí veio aquele texto de Pedro. Poxa, olha, jovem, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu quero te dar nessa manhã é Jesus Cristo de Nazaré. Ele causou aquele espanto assim, ficou parado. E por alguns minutos, eu pude compartilhar do amor de Cristo. Jesus não te criou para isso. Eu sei muito bem, esses R$2, R$5 que eu te der, para o uso, para o fim, eu sei. Mas deixa eu te dizer, que esse Jesus o qual eu sirvo, esse Jesus o qual me alcançou, Ele pode te libertar desse vício. Ele pode te libertar dessa dependência que tem causado dano a você especialmente e à sua família, que eu sei que você tem família. O jovem agradeceu, saiu. Eu chego no posto para abastecer a minha moto. E quando dá fé, eu sou abraçado por uma mulher. E ela me beija, mesmo aqui, eu em cima da moto, ela me beija aqui. E o frentista chega, se assusta, uma outra dependente. E ela disse: o senhor por aqui, me dê R$2. E eu disse: olha, senhora, dependente também, o que eu tenho e o que eu quero para você é que você receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não queira essa vida, não queira estar aqui pedindo a um, pedindo a outro, vendendo o seu corpo, mas que você encontre o Salvador que lhe liberta. São oportunidades, isso é diário, irmãos. As pessoas estão sedentas, as pessoas estão querendo Jesus Cristo, conhecer Jesus Cristo, entregar suas vidas a Jesus Cristo. E nós precisamos anunciar para que elas saibam do plano de salvação. Então, quem bebe dessa água, da água da vida aqui, a sua sede espiritual é saciada pelo Senhor. Quem bebe da água da vida não necessita buscar em outras fontes rasas, mas uma fonte inesgotável, a fonte da vida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando alguém bebe da água da vida, não consegue permanecer em silêncio. É impossível permanecer em silêncio. Assim como esta mulher, somos chamados a anunciar Jesus Cristo. Somos chamados a anunciar esse Jesus Cristo que perdoa os nossos pecados, que promete uma nova vida. Estivemos a semana passada abrindo a congregação. Meus irmãos, desde o início do ano praticamente que a gente vem orando por aquele trabalho, mais de ano, mais intensificamos esse ano para a inauguração.
Quando nós chegamos, o povo já estava esperando, irmãos. Bati em casa lá. Batemos, né? A mulher disse: eu sonhei com vocês. Eu sonhei com vocês chegando aqui na minha porta. Ela, marido, filho, chorando. À noite no culto. Vão congregar conosco lá. Isso, todos que saíram a evangelizar. As pessoas abraçando, abrindo suas portas, recebendo de Cristo Jesus. Precisamos, irmãos, anunciar esse Jesus, proclamar esse Jesus. Uma segunda lição aqui que o texto nos mostra é que ela quis que todos soubessem, porque reconheceu seu pecado, confessou ao Senhor. Observe comigo o verso 17. A partir do 16, quando Jesus diz àquela mulher: vai, chama teu marido e vem cá. Aí o verso 17 vai nos dizer: ao que ele respondeu à mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ela quis que todos soubessem, porque reconheceu o seu pecado e confessou ao Senhor. E abra bem os seus ouvidos agora para o que eu vou dizer a você. Abra bem as suas ouças agora. O maior obstáculo entre o homem e Deus não é a gravidade do seu pecado. O grande obstáculo do homem, meu e seu, não é o que nós cometemos de delito ou de falha contra o Senhor. É não. Mas a recusa de o reconhecê-lo, de admitir o erro, de confessar e de nos arrependermos dos nossos pecados. Aí é onde está o obstáculo. Porque nós bem sabemos que Jesus Cristo, Ele é poderoso, irmão, para perdoar. O Senhor Jesus Cristo é poderoso para segurar na nossa mão e não nos deixar cair. O grande obstáculo do homem é esse, é de reconhecer os seus erros. Mas quando, e isso a Bíblia nos ensina que Deus não rejeita um coração arrependido, quando confessamos nossos pecados, nós experimentamos da graça e do poder do amor de Cristo Jesus na nossa vida. O arrependimento, queridos, começa quando admitimos a nossa verdadeira condição diante de Deus, que somos pecadores, que somos falhos, que pecamos. E foi exatamente o que aconteceu com essa mulher. Jesus queria exatamente isso, porque Ele é conhecedor de tudo. Ele queria que ela o confessasse. Ele queria que ela não mentisse, não vivesse naquela vida mentirosa, que ela vivia até o encontro com Jesus Cristo. Chama o teu marido. Ela diz: eu não tenho marido não, Senhor. Aí Jesus entra no íntimo dela. Jesus diz: tivesse sim, que esse que tu estás agora ainda não é teu. Arrependimento verdadeiro. Arrependimento sincero. Arrependimento genuíno. Meus irmãos, quando somos perdoados, nós experimentamos uma vida transformada. Davi, no Salmo 32, ele descreve o seu pecado com uma angústia profunda na alma. Davi, no Salmo 32, quando ele confessa o seu pecado, ele sente um alívio, ele sente uma restauração na sua vida. E é exatamente isso que o perdão nos proporciona. Quando recebemos o perdão de Jesus Cristo para a nossa vida, a alegria volta, a comunhão com Deus volta, a harmonia volta.
É isso que Deus quer proporcionar quando assim confessamos os nossos pecados. Mas uma outra coisa aqui, outra lição que nós vemos nesse texto, é que essa mulher ela quis que todos soubessem, porque ela descobriu a verdadeira adoração. O verso 22 e 23 vai nos dizer: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Jesus aqui nos ensina, através da descoberta daquela mulher, que a adoração verdadeira não depende de um lugar. Quer dizer que o pastor está dizendo que pode ficar em casa. Não, venha para a igreja. Venha cultuar com os irmãos. A adoração verdadeira não depende de um lugar, porque aquele era o contexto dos samaritanos e dos judeus. Os samaritanos adoravam em Gerizim, os judeus iam para Jerusalém. Jesus vem quebrando todo esse contexto. Não depende de um lugar, mas de um relacionamento com Deus. Observe que a pergunta da mulher era sobre onde adorar. O lugar onde adorar. Mas a resposta de Jesus foi sobre como adorar. E durante toda essa semana, irmãos, as redes sociais aí bombou. Pastores, irmãos, um monte, milhares, sobre o horário do culto. Porque hoje tinha jogo da seleção brasileira. Tinha não? Tem. Vai ter, vai acontecer. E uns, não, a igreja não pode abrir. Não, outra igreja não pode fechar. Questões, irmãos. E alguns donos de igreja, determinando, vai abrir na hora. O crente tem que estar. Outros mais sensíveis, é o nosso caso, fica em casa. Assista para a sua mente não estar aqui, o coração lá. Então vamos alinhar coração e mente e ficar em casa em comunhão com a família. Esse era o grande problema ali dos samaritanos, dos judeus. De onde se adorar, e Jesus vem quebrando exatamente esse contexto aqui. É sobre como adorar. E quando nós descobrimos a verdadeira adoração, nossa vida é completamente transformada. Nós queremos que os outros saibam quem se deve adorar. O Deus vivo, o Deus verdadeiro. O Deus santo. Deus deseja, irmãos, um coração rendido, não apenas à presença no templo, para cumprir um rito religioso. Você pode adorar, meu irmão, na escola onde você trabalha, onde você estuda. Você pode adorar o Senhor na fila do pão, comprando o seu pão. Você pode adorar no postinho. Nós não chegamos 5 horas da manhã para pegar uma ficha. Você pode adorar compartilhando do amor de Cristo aquelas pessoas que estão lá. Eu faço isso, eu fiz isso. Você pode adorar num posto, abastecendo seu carro, abastecendo sua moto. Essa semana, sexta-feira, fui abastecer minha moto no posto. Era meu dia. E quando eu cheguei lá, eu disse: Jaqueline vai pensar o que aconteceu comigo, que eu demorei. 3 pessoas, um atrás do outro, me abordando. E eu compartilhando do amor de Cristo. Falando do amor de Cristo. Isso é adoração ao Deus verdadeiro. Isso é você fazendo com que as pessoas saibam.
Saiba que existe um Deus maravilhoso, um Deus que precisa ser adorado em espírito e em verdade, e foi exatamente essa descoberta que essa mulher teve. Não é aqui nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Nós precisamos testemunhar do poder de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus, do amor de Deus ao coração das pessoas, para que elas saibam a quem se deve adorar verdadeiramente, meus irmãos. Uma quarta lição aqui, nós observamos no texto, é que ela quis que todos soubessem, que os seus soubessem, porque teve um encontro pessoal com o grande eu sou. E o verso de número 26 vai nos mostrar exatamente isso. Quando Jesus se identifica como Deus Pai. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. A mulher samaritana aqui procurava apenas água para as suas obrigações diárias, mas encontrou o Messias, o Deus Todo-Poderoso revelado na pessoa bendita de Jesus Cristo. E quando Jesus aqui declara a ela, eu o sou, ele está revelando aqui a sua identidade de Salvador, o Salvador prometido. E um encontro com o grande eu sou nunca deixa a pessoa do mesmo jeito. É impossível o homem, a mulher, ter um encontro com o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, e permanecer do mesmo jeito. Algo grande acontece. E esse algo grande é uma transformação de vida. Você passa da água para o vinho. É impossível, porque a sua esperança é renovada. É impossível o homem e a mulher ter um encontro com o Salvador e permanecer, porque uma nova visão, uma nova missão lhe será proposta. E qual é a missão aqui? É de anunciar as boas novas de salvação a quem encontra-se perdido. É transmitir, é de falar, é de mostrar, é para que todos saibam que o grande eu sou é o Deus da vida, é o Deus que transforma, é o Deus que liberta, é o Deus que traz esperança, queridos. Uma última lição aqui no texto. Ela quis que todos soubessem, ou que os seus soubessem, porque amava os seus e não queria vê-los perdidos. O verso 28 vai nos dizer o seguinte: vós mesmo sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Olha que algo poderoso. A mulher samaritana saiu daquele encontro transformada. Ela deixou o seu cântaro, o seu pote ali, a sua vasilha com água, foi à cidade e anunciou Jesus Cristo de Nazaré. Então, queridos, o encontro com o Salvador acontece com a mudança de quê? De prioridade. Eu li o verso errado. Eu li o capítulo 3. Mas é do capítulo 4, verso 28, quando ela diz: quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Eu li o 28 do capítulo 3. Então, o encontro com o Salvador, com o Senhor, acontece também em nós uma mudança de quê? De prioridades. Esse encontro com o Senhor produz alegria e gratidão no nosso coração. O encontro com o Senhor faz do adorador uma testemunha de Cristo. Ele larga tudo. Ele larga o que é empecilho, ele larga o que é barreira. E prioriza Cristo, prioriza o reino de Deus.
Ele avança em proclamar o Evangelho para que todos saibam que existe um Deus maravilhoso. E o homem, meus queridos, precisam saber disso. Precisa saber desse encontro com o Senhor para que todos saibam. Louvado seja Deus por isso. Nós precisamos largar todo embaraço da nossa vida. Tudo que nos impede de ter uma vida de comunhão, uma vida santa, uma vida consagrada, dedicada ao Senhor. E as pessoas saibam, através de nós, que Jesus Cristo nos alcançou para a sua glória. Amém? Que Deus continue nos abençoando. E essa foi a palavra ao qual Deus colocou no meu coração e me deu a condição de eu compartilhar com a igreja nesta manhã. Amém? Deus abençoe a todos. Irmão Márcio.